da nossa vida pertence ao Senhor. Tu és o dono do universo, Tu és o Deus das nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar e, por favor, se você puder, encontre Oséias 13 na sua Bíblia ou no celular. Livro do profeta Oséias, no capítulo 13. A partir do verso 4, eu quero falar hoje sobre satisfeitos e esquecidos. Oséias 13:4 diz assim: mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador senão a mim. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e então me esqueciam. Por isso virei sobre eles como leão, como leopardo, ficarei à espreita junto ao caminho. Como uma ursa de quem roubaram os filhotes, eu os atacarei e os rasgarei. Como leão eu os devorarei, um animal selvagem os despedaçará. Você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim, contra o seu ajudador. Amém e misericórdia, né? Misericórdia. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nos dá entendimento da Tua palavra, nos dá, Senhor, também coração humilde para receber uma exortação dessa. Nos dá, Senhor, entendimento, discernimento e, acima de tudo, coragem, Senhor, para nos permitirmos abertos aqui agora, para que a Tua palavra nos conserte, nos transforme, em nome para a glória de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quando os meus 2 filhos nasceram, 4 anos de diferença de um para o outro, a Cíntia teve os 2 partos normais. E uma coisa que ficou registrada na minha mente, graças a Deus não foram as dores, porque ela disse que eu não aguentaria de forma alguma, mas o que ficou registrado é que de um momento assim para o outro ela mudava de um quadro de absurda dor e desespero para um quadro de alegria e plenitude. Foi no momento exato em que os bebês saíram. Eu estive presente na saída do segundo, mas na saída da Tatá, que foi a nossa primeira, a cena foi a mesma. Eu vi ela entrando no centro cirúrgico de um jeito e saindo de outro. E me impressiona essa capacidade que nós temos de, assim que passa a tribulação, vamos chamar, a crise, a dor, a angústia, assim que passa, imediatamente após, se vier um momento de exaltação, de alegria, de alívio, é como se aquela dor nem tivesse existido. A alegria do bebê no colo faz com que a gente tenha até uma amnésia seletiva do que acabou de acontecer minutos atrás, é ou não é? Se bem que eu estou dizendo a gente, mas eu não me coloco, né? Eu fiquei só na bênção, só achando bom. Jesus narra essa cena, quando ele cita lá em João capítulo 16, ele está falando sobre a alegria dos discípulos que estão tristes, porque ele está falando da sua partida. Aí ele vai dizer que a alegria deles vai ser renovada. E aí ele fala no verso 21 de João 16, ele diz: a mulher que está dando à luz sente fortes dores, mas quando o bebê nasce, ela esquece o que passou. Agora tem uma outra aplicação muito verdadeira também desta verdade. É a nossa capacidade de, assim que a tribulação passa, a gente esquece que a gente estava orando, que a gente estava próximo de Deus, que quando o cenário estava em trevas, a gente se aproximou mais, aí agora que veio a bênção, ufa, aí para esquecer é ligeiro, é ou não é, gente? O texto que nós lemos fala de um povo, o povo de Israel, em um momento da sua história em que o povo havia esquecido a quem ele pertencia,
quem os havia livrado das suas muitas tribulações e desafios. E por causa disso, nós lemos essas palavras duras, diante das quais a gente se enxerga e diz misericórdia. Porque isso também é muito nosso, essa capacidade de esquecer. No momento seguinte à dor, quando a plenitude vem, é muito nosso esquecer tudo que a gente experimentou de intimidade, enquanto desesperadamente pedíamos, clamávamos e buscávamos. É ou não é, gente? Eu estou ciente, claro, que tem pessoas que é mais bem resolvido nesse assunto e que consegue manter uma alternância não cheia de picos, né? Muito alto ou muito baixo, e que mesmo depois que a bênção vem, sabe reconhecer que o Deus dessa bênção é aquele a quem eu estava clamando. Mas a grande maioria de nós, sejamos sinceros, a gente é rápido em esquecer. Prova disso é que se eu perguntar para você, uma resposta simples, sim ou não é verdade de que a gente busca mais a Deus quando está precisando? Aí basta ser honesto. Então, o povo de Israel está vivendo esse tempo difícil, e a gente vai entrar um pouco no particular do que ele está experimentando, mas em linhas gerais é isso. É um povo que havia esquecido a quem ele pertencia, e os muitos momentos em que esse Deus, que o chama pelo nome, havia dito: eu estou com você, não tenha medo, apenas obedeça, apenas me siga. E nesse momento aqui o povo está fazendo completamente diferente. Então esse é o relato deste que eu estou chamando de satisfeitos e esquecidos. Eu vou reler para vocês o verso 6 apenas ouçam o verso 6 e depois eu vou voltar nele. Deus diz: quando eu os alimentava, vocês ficavam satisfeitos, e quando vocês ficavam satisfeitos, se orgulhavam, e aí então me esqueciam. É essa denúncia a uma tendência que não é só de Israel, do século 8º a.C., mas ela é nossa também. Queridos, o contexto lá do povo de Israel é aquele contexto do reino dividido, onde o reino do norte, que havia sido reinado em primeiro pelo rei Jeroboão, acumulou uma sequência de reis que deturparam o culto ao Senhor Deus de Israel. Eles introduziram cultos a outros deuses das outras nações, como, por exemplo, o grande deus Baal, e o grande aqui eu coloco com G minúsculo, porque Baal era uma divindade dos fenícios, que a palavra nos idiomas semíticos significava apenas Senhor. Então, o deus Baal, às vezes, também é traduzido pelo Moloque. Diversas outras divindades vêm desta mesma palavra. Os gregos atualizaram esse termo para dar nome à divindade maior deles, que é o deus Zeus. E no capítulo 13 aqui do livro de Oséias, você vai ver que um dos pecados que Deus está acusando o povo é este pecado da idolatria, de passar a cultuar Baal e não a Deus. Então, o grande problema aqui se chama idolatria. Agora, na prática, o que significa o povo ali deixar de cultuar a Deus para cultuar Baal? E aí você pode dizer assim, mas pastor, isso é 8 séculos atrás, Baal, isso nem existe hoje e tal. Na verdade, só mudou de nome, existe, certo? Do ponto de vista de divindade. Mas do ponto de vista alegórico, existem muitos outros Baais, ou Baalim, no plural correto, que a gente eleva à categoria de divindades, de senhor e de senhora. Então, deixar de cultuar a Deus para cultuar Baal é tão somente esse estilo de vida pecaminoso e idólatra, de confiar a nossa devoção, a nossa vida a outras coisas que não são o Senhor. É viver a partir dos apetites da minha própria barriga. É viver uma vida dizendo assim: eu não quero uma entidade superior me dizendo o que eu posso ou não posso, eu quero fazer o que eu quero. Isso é viver cultuando Baal nos nossos dias, está claro, irmãos? E isso não deixa de ser um processo de idolatria.
Recentemente nós falamos sobre a idolatria do ego, e a idolatria do ego é isso, é você se colocar em primeiro lugar de tal forma que não interessa qual é a vontade do Senhor para você. Na verdade, você pode até pagar de religioso, pode até pagar de crente, pode fazer oração linda, mas na hora H você acaba fazendo o que você quer. Isso é uma espécie de culto a Baal, onde o apetite do meu ventre está falando mais alto do que a palavra do Senhor e do que os seus mandamentos amorosos. Está claro, gente? É por isso que no início do livro, o profeta Oséias, ele é levado a representar na sua vida a cena de traição do povo para com Deus, porque Deus encara esse abandono do culto ao Senhor para se cultuar a Baal como uma cena de traição conjugal, é uma aliança que foi rompida, e então Deus diz: Oséias, você vai se casar com uma prostituta, para que o povo veja, para que haja uma dramatização em tempo real da situação de Israel. Israel está adulterando a relação que deveria ter comigo, relacionando-se e dependendo de outros deuses. Está claro isso, não está, queridos? Sim ou não? Às vezes, a gente se dobra a Baal, né? Misericórdia, mas você entendeu a metáfora que eu estou usando? Às vezes a gente se curva porque há uma confusão na nossa mente sobre o que é de fato liberdade. A gente acha que estar debaixo da lei do Senhor é algo limitante e castrador. É cheio de nãos, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Agora, estar à mercê dos meus próprios desejos e vontades, aí é plena liberdade. Então a gente quer viver essa liberdade e acaba que na igreja a gente paga de crente, diz o Senhor é o meu Senhor, Senhor de tudo da minha vida, mas na prática mesmo a gente quer viver essa liberdade e acaba fazendo o que quer. Só que na verdade, isso não é liberdade, porque aquilo que a gente faz por apetite pessoal, em algum momento acaba nos escravizando. E a lei de Deus nos oferece a verdadeira liberdade, que é aquela que entende que existem coisas que eu quero muito fazer, mas que vão me destruir, então eu não vou me tornar escravo daquilo, e eu sou liberto para poder dizer não. Amém, irmãos? Às vezes é um relacionamento amoroso, a palavra aí aos namorados e namoradas, né? Gente que está me vendo também de casa. Às vezes você quer muito aquilo, mas você sabe que aquele tipo de relação talvez vai te levar para longe dos caminhos do Senhor. Só que você quer muito. Se você acha que é livre, vai lá e ata a relação, na verdade, o que está sendo dito é que há uma prisão, você não conseguiu dizer não. A verdadeira liberdade que Cristo nos oferece é poder ter esse juízo e olhar e dizer, isso não vai me fazer bem, portanto, por mais que eu queira, por enquanto é não. Eu me lembro da história de uma irmã que disse que só namoraria com um rapaz que estava cortejando se ele fosse para a igreja. Aí o rapaz foi para a igreja. Aí não, agora eu só namoro se você se batizar. Aí o rapaz teve uma experiência lá com Deus, foi para a sala do batismo, se batizou. Aí a menina disse, pai, que bênção, será que agora? Mas aí quando ele foi pedir ela em namoro, a menina disse, não, agora eu só quero se você tiver uma experiência pessoal com o Espírito Santo e eu puder ver que você é um homem cheio do Espírito Santo. Aí o homem ficou indignado, mas foi orar e foi buscar Deus, e de repente um dia ele teve um momento de muita intimidade com o Espírito Santo. A mulher ficou encantada e chegou e disse, agora a gente pode namorar. Aí ele disse, não, mas agora eu quero viver os propósitos do Senhor para a minha vida, o namoro fica para depois. Eita confusão, já pensou? Ela perdeu e ele perdeu também, mas vamos lá. Gente, no texto que a gente leu aqui agora, vamos olhar com mais cuidado para 3 versículos, o 4, o 6 e o 8. O verso 4, Deus olha para esse povo que está sendo infiel porque resolveu se curvar ao culto a Baal, e Deus começa no verso 4 dizendo assim, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Essa expressão de Deus se identificar como o Deus que os tirou do Egito, o Deus que desde o Egito está com vocês, gente, essa é uma afirmação tão
tão importante para o povo de Israel, talvez você não esteja atento para isso, mas só para você ter uma ideia de como isso é importante, no livro do Êxodo, capítulo 20, quando Moisés vai entregar os 10 mandamentos, a lei de Deus, o que há de mais sagrado e importante, a primeira frase que Deus quer comunicar ao povo, antes mesmo de dizer, não farás para ti outros deuses, é esta frase: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito. Está lá em Êxodo 20, capítulo 2. Então Deus vai falar uma palavra de admoestação aqui ao povo, com muita dureza, frente a esse adultério e a essa traição do povo. Só que Deus começa fazendo uma afirmação positiva. Deus diz: eu sou o Deus que te tirou do Egito. Deus reafirma um traço da identidade do povo. Está claro, gente? Olha como isso aqui é importante. No livro dos Reis, no capítulo 12, fala do rei Jeroboão II, que desviou o povo também e levou o povo para cultuar deuses pagãos, inclusive Baal. Eu vou ler aqui para vocês o que é que Jeroboão fala para o povo. Ele diz assim: depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém, aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou por um bezerro em Betel e outro em Dan, que eram cidades do reino do norte, onde ficava o rei Jeroboão II. Então ele diz: não, vocês já foram muito lá para Judá, lá para Jerusalém, vamos cultuar aqui agora. E nessas entidades pagãs, ele diz: está aqui os deuses que te tiraram do Egito. Então você vê que essa declaração, Deus está invertendo a idolatria do povo. O povo estava se curvando diante de Baal, de bezerro de ouro, de divindades dos cananeus, e Deus está dizendo: nada disso te tirou do Egito, foi eu. E esse é um primeiro ponto para nos ajudar nesse nosso mal crônico de amnésia seletiva. Quando eu disse que depois que passa o período da dor que vem a bonança, normalmente esquecemos a intimidade e a busca que empreendemos dias antes. Então, para nos ajudar nesse esquecimento, esse verso 4 aqui é chave. O profeta está dizendo para o povo, em outras palavras, o seguinte: olha para trás, vocês estão vivendo essa idolatria que agora para e lembra do que Deus fez. Traz à sua mente aquele episódio, aquele momento que foi decisivo, que mudou, que transformou a sua história. Amém, irmãos? Eu hoje estou muito feliz, porque estou vendo aqui a minha mãe na fé, que voltou aos cultos depois de um tempo, e eu já disse isso várias vezes, e ela sabe, por isso eu posso expô-la sem constrangimento, ainda que uma pitada de vergonha, mas quando a Animere ia, foi ela que evangelizou a mim, meus pais, o Senhor Jesus entrou no meu coração, porque um dia Ele deu uma chave para ela ir lá e abrir assim, e aí Deus fez a obra. Mas eu me lembro quando a Animere ia lá para casa, e eu tinha muito, para ler a palavra de Deus com a mamãe, lembra, Animere? Aí eu tinha muita resistência, eu não queria ficar ali para ler e tal. Aí um dia ela conseguiu uma inscrição para um evento de jovens da igreja, aí eu contra a vontade eu fui. Eu me recordo que era sexta, sábado e domingo. Aí na sexta-feira era a noite de abertura desse evento. Ouve isso, Gabriel, vai gostar. Aí na sexta-feira à noite eu fui para o evento. Mas eu estava assim tão contrariado, porque eu não queria estar ali, que quando acabou o evento eu fui para o show dos Raimundos, lá na Barraca Biruta. Cheguei em casa 4:30 da manhã, para as 7 estar a muito contragosto no raio do evento de novo. Mas lá fui eu, né? Tinha gente pagando para eu ir e tal, fiquei sem jeito, aí fui para o evento. E no domingo à noite, meu coração estava absolutamente rendido pela beleza de Jesus. Mas confesso, não tive uma experiência de conversão. Eu tive aquele ponto em que, talvez hoje eu tenha o discernimento de dizer o seguinte: Deus tocou na minha vida e disse assim: ei, você está perdendo tempo, hein? Tem uma outra vida para você está achando que a vida é só essa que você quer? Tem outra coisa aqui para você viver e você está perdendo tempo. Então, naquele momento, eu me lembro que foi plantada uma semente interrogativa: será? Será que o que eu estou chamando de liberdade é de fato liberdade? Será que o que eu estou chamando de vida abundante, radical, intensa, é isso tudo mesmo?
Até que tempos depois, aí eu tive a minha experiência mesmo com Deus, e aí não aguentei mais e me rendi completamente ao Senhor. Por que eu quero dizer isso? Porque, via de regra, essa é a lembrança que eu trago na mente. Quando eu tenho a tendência de esquecer, de reclamar, de tentar não trazer à mente aquilo que eu já experimentei com o Senhor e acabar assumindo uma postura muito murmuradora, uma das experiências que eu trago à mente é essa noite no evento de jovens lá, quando eu senti nitidamente uma interrogação na minha vida dizendo: olha, você não está num caminho legal, tem outra coisa a mais para você viver. E eu creio que foi o Senhor Jesus. Você crê também? Eu creio. Então qual foi a experiência de Deus na sua vida? Simples, pode ter sido simples, mas é isso que o profeta está dizendo: olha, o Deus que está irado com vocês, lembra de quem é Ele? É aquele que tirou vocês do Egito. E ele então chega no verso-chave, que é o verso 6, e que diz assim: vocês quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e me esqueciam. No livro do Deuteronômio, tanto no capítulo 6 como no capítulo 8 de Deuteronômio, Deus faz essa advertência ao povo. Deus diz assim: quando vocês entrarem na terra e começarem a colher aquilo que plantaram, e começarem a ver que as colheitas estão fartas, porque eu, o Senhor, lhes estarei abençoando, quando vocês estiverem plenos com essa fartura, Deuteronômio 6 e 7, 6 e 8, diz: cuidado para que o seu coração não se envaideça, não se encha de orgulho, e sem querer você diga: a força das minhas mãos conquistaram tudo isso. Lembre-se que o Senhor te deu essa força, te abençoou. Então há uma advertência de Deus. Agora sabe qual é o detalhe, irmãos? É que Deuteronômio narra algo que aconteceu há 20 séculos antes de Cristo. E o pecado do povo de Israel, nos tempos do profeta Oséias, está no século 8º antes de Cristo. São 1.200 anos, estou arredondando, tá? São 12 séculos de advertência, Deus dizendo: olha, eu conheço o coração do homem, e eu sei o quanto o homem pode cair nessa cilada, de achar que ele é o rei da cocada preta, que é ele que faz e acontece, que as coisas se desdobram apenas pelo empenho do seu coração, ou pela força das suas mãos. Isso leva à idolatria do ego, isso leva à idolatria do eu consegui tudo isso. Deus faz essa denúncia aqui ao povo, e aí no verso 7 e 8, aí ele desce o porrete e traz a sentença de juízo. E eu quero chamar a sua máxima atenção aqui agora, porque depois a gente ainda vai falar de Jesus, e eu quero fazer tudo isso em 3 minutos. Atenção, Deus diz assim: um leão, um leopardo e uma ursa brava vão despedaçar vocês. Lembra quando Davi disse que matou um leão e um urso com as próprias mãos? Os guerreiros de Israel caminhavam pelas planícies onde poderiam haver animais ferozes, eles caminhavam armados. Era um perigo, claro, mas eles também não iam se entregar de sopa. A imagem que Deus está usando aqui não é um leão que vai estraçalhar as pessoas de Israel. A imagem aqui é a imagem de um rebanho vulnerável, sem capacidade de defesa ou tampouco de fuga, diante dos animais mais ferozes da época, o leão, o leopardo e o urso. E ainda era uma ursa, cujos filhotes tinham sido ameaçados por você. Aí você é aquela ovelhinha indefesa. Então, o profeta está evocando aqui essa imagem de Israel como o rebanho do Senhor. Essa foi uma imagem muito explorada pelos poetas de Deus. O próprio rei Davi fala no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Se Ele é o meu pastor e me faz repousar em pastos verdejantes, é porque eu sou a ovelha. O Salmo 78, no verso 52, diz que Deus tirou o seu povo como ovelhas e a conduziu como um rebanho para, assim, por entre o deserto.
Então essa é uma imagem conhecida e o profeta está dizendo, olha, lembra que vocês são ovelhas? Pois o pastor que antes cuidava de vocês, agora por suas próprias escolhas, vocês que decidiram viver longe dele, vocês agora estarão vulneráveis aos ursos, aos leões e aos leopardos. Eu imagino que esses animais ferozes representam talvez a crueza e a voracidade das consequências ruins daquilo que a gente escolhe. A gente planta e a gente colhe. A gente faz escolhas e a gente lida com as consequências. E muitas dessas consequências têm dente de leão aberto olhando para a gente. É ou não é, pessoal? Aí entra alguém na história que diz assim, é verdade, vocês são ovelhas, mas a questão é que eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que também se identifica como a porta das ovelhas. Eu sei o seu entrar e o seu sair. Eu estou ciente quando você sai do aprisco, e a sua vida é tão importante para mim, que se você sair e deixar 99, eu vou atrás de você. Eu sou o bom pastor. Jesus Cristo entra em cena para nós agora, trazendo essa imagem. E esse bom pastor não é um contrário ao Deus que iria mandar urso e leopardo para detonar com o povo, não. O Deus ali é amoroso igualmente, porque o Senhor disciplina aqueles a quem ama. Então Jesus Cristo está dizendo, olha, tem uma vida diferente para você viver, mas essa vida vai exigir de você obediência, contentamento, confiança e adoração. Pode repetir comigo para a gente memorizar e encerrar? Obediência, confiança, contentamento e adoração. Se você souber lembrar do que o Senhor fez, trazer à mente os momentos preciosos de intimidade, aqueles momentos em que você urrava de dor, mas por causa da dor foi buscar ao Senhor, traga à mente, se lembre. E agora que está tudo bem, que você está satisfeito, que passou a turbulência, não se esqueça do Senhor. Confia, entrega, obedeça. Saia do trono e permita que o Senhor Jesus volte ao trono. Ele é o bom pastor deste grande rebanho. Amém, irmãos? Deus fale ao seu coração, te encoraje a viver esta vida que identifica o perigo da idolatria, que diz, Senhor, eu quero continuar atento de que é o Senhor quem provê, é o Senhor quem me satisfaz, e quando eu estiver plenamente satisfeito, eu quero continuar lembrando que foi o Senhor. Não nos deixa cair, Senhor, neste pecado do esquecimento, e que o bom pastor nos conduza em nome de Jesus. Amém? Fica de pé, por favor. Aleluia, aleluia. Fica de pé. A gente podia cantar. Obrigado, irmão. Só para a gente terminar aqui, que eu já avancei na hora. Não tem problema não, né, gente? Vamos terminar com louvor? Sim ou não? Só a Renata que quer, não? Ah, bom, maravilha.